Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cerimo Graph. No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer o V na simulação de Flip Fluids. Nesse caso aqui eu já tenho aqui um exemplo, né? Esse exemplo 2 vai ser para o próximo tutorial, que vai ser um outro tipo de UV na simulação, beleza? Esse primeiro aqui é o que a gente vai ver hoje. Então, eu usei essa logo aqui da SideFX só como um exemplo, tá? E eu vou primeiro mostrar como eu fiz a simulação, mas só de uma forma bem superficial, porque o foco mesmo aqui vai ser na UV, né? E não na simulação. Então eu vou só passar rapidamente aqui, olha só. Primeiro eu criei uma esfera, joguei essa esfera lá pra cima, né? Diminui ela um pouquinho de tamanho também aqui, como vocês podem ver. Depois criei o Flip Source, botei aqui 0.016, esse aqui já é o que foi o cache, tá? Já é a resolução maior que eu usei. Você pode começar de repente 0.05 só para você simular, que vai ficar bem mais leve. E antes de fazer o cache você melhora a resolução, hein? O voxel size eu botei 0.02 aqui, beleza? Aí depois eu criei um attribute noise de viscosity, tá vendo? Um float chamado viscosity para controlar a viscosidade do nosso flip fluid, né? Porque eu não queria viscosidade uniforme, todo líquido com a mesma viscosidade. Então eu criei esse attribute noise aqui, botei zero centered, né? Tipo, para ficar negativo positivo, enfim, para ficar mais evidente aqui o nosso noise. Valor de 10 na amplitude e o element size 0.7. Depois eu criei attribute wrangle com fit para fazer um fit entre 10 e 400. Claro que isso aqui não está nem certinho, porque assim, se a gente ver aqui no attribute noise da viscosity, a gente vê que o máximo dela aqui é 5.82, vamos botar aí 5.83, de repente acho que é um valor bom, e aqui é negativo de 6.8, vamos dizer assim. Então o certo mesmo aqui no attribute wrangle seria a gente botar assim, né? Fit, aí botar algo como de menos 6.8 até 6, né? Vamos dizer assim. Olha só, ele passa aí de 394.62 e o mínimo 12, né? Então vão ter partes que vai ter 12 de viscosidade, partes que vai ter 394, beleza? Vocês já devem saber o que é o fit, né? Mas basicamente você pega um valor que vai de, no caso aqui, menos 6 até 8, né? Não, perdão, de menos 6.8 até 6 positivo, né? E você joga para uma nova faixa, né? Tipo assim, tudo que estava em menos 6.8 passa a ser 10, tudo que estava 6 passa a ser 400. E aí você tem uma amplitude maior desse atributo de viscosity, entendeu? Aí eu fiz esse fit aqui. E aí a gente pode visualizar como ficou a nossa viscosidade aqui no DOP.NET. Perdão, vamos voltar antes para o frame 1. Olha só. Que a gente tem a visualização da nossa viscosidade. Se eu vier aqui, olha só, no Edit, né, botão direito aqui no nosso visualizador, beleza? E vem em Edit aqui no Viscosity, a gente vê que está de 0 a 400. Vamos botar assim, de 0 a 200, perdão. Agora a gente vai botar de 10 a 400. A visualização já fica melhor. Beleza? Acho que pode até tirar esse branco do meio. Não, vamos deixar, né? Fica melhor. Vamos deixar o branquinho aqui no meio. Vamos puxar assim para ficar mais contraste. Então agora você pode ver que tem partes que tem pouquíssima viscosidade e partes que tem muita viscosidade. Eu não vou rodar a simulação aqui porque ela tá pesada. Eu já fiz o cache, tá? Antes do tutorial. E aí eu vou só deixar o load desse cache mesmo. E a gente consegue ver, olha só, a nossa simulação acontecendo. Cai e se espalha. Beleza. Só um detalhe que eu queria mostrar. Primeiro, a gente pode até dar uma visualizada mesmo aqui nesse Viscosity, para vocês verem, né, que as partes que estão vermelhas, que a viscosidade está maior, elas criam essas pequenas protuberâncias aqui no líquido. Eu acho que fica um efeito bem legal, né, menos uniforme, acho que colabora pro realismo da simulação. Mas, antes eu queria mostrar só o que eu fiz aqui nessa DOP.NET, na nossa simulação, para vocês entenderem. Vamos lá, primeiro
Aqui é um setup bem simples, né? Tem o ground plane pra gente fazer a colisão, o gravity, o flip solver, o volume source, né? Pra gente puxar a nossa esfera. Vamos subir a tela aqui. E o flip object tem as referências relativas aqui do nosso flip source, né? Então sempre é importante fazer isso, que facilita bem o trabalho. Pra quem não sabe, uma coisa bem simples do Houdini, imagino que vocês saibam, mas é só clicar com o botão direito, copy parameter, entrar aqui e dar o paste relative references, tá vendo? E aí tudo que você botar lá vai tá igual aqui, beleza. Essa aqui é a expressão, né? Aí aqui a gente tem essa particle separation, eu mexi mais o que aqui? Acho que nada, eu botei aqui o viscosity em 100, mas não vai fazer diferença, porque o viscosity está sendo puxado lá do atributo que a gente criou. Então no flip object mais ou menos é isso mesmo. O volume source, eu botei no first context geometry, né? Puxei porque é essa geometria aqui mesmo que a gente tem que puxar. Se não, você pode botar SOP e escolher, né? Caso você esteja fazendo a sua simulação em algum contexto diferente. Aqui no Activation eu botei esse $F menor do que 24, né? Esse aqui é o $F significa o frame que você tá, ou seja, eu quero que ele tenha a emissão, né? Dessas partículas do Flip Fluid até o frame 23. E aí no frame 24 eu já não quero mais, eu quero que ele pare de emitir, né? E é exatamente o que a gente tem como resultado. Aqui no Flip Solver, vamos lá, em Substeps eu deixei como estava, um mínimo Substeps 1, máximo 2. Particle Motion, aqui tem alguma coisa importante. Primeiro, adicionar o ID Attribute é sempre interessante, porque, por exemplo, se você quiser depois fazer um retime e deixar em câmera lenta, né, a sua simulação, é interessante ter o ID Attribute, senão não vai funcionar direito. Beleza? Eu ativei o Age Particles também, caso eu quisesse mexer, mas eu nem trabalhei com Age Particles não, que é a idade das partículas, né, conforme, no momento que elas nascem, elas vão tendo aqui uma contagem dos frames para a idade delas, né. O Receding é sempre interessante desligar, porque para o VIA funcionar direitinho é importante desligar o Recede. E aqui acho que é basicamente isso. Eu ativei o Vorticity também, mas nem cheguei a usar. E é basicamente isso. No Volume Motion eu sempre mudo aqui para Swirling nesse tipo de simulação, né, que é uma simulação menor. Viscosa, assim, acho que o Swirling sempre fica um efeito mais interessante. De resto, eu deixei tudo normal, só que no Viscosity, que é importante você ativar aqui, Viscosity by Attribute, beleza? Senão ele não vai puxar o nosso Viscosity que a gente criou aqui em cima, tá? Depois a gente editou no Attribute Wrangle aqui. Se você não ativar o Viscosity by Attribute, não vai funcionar, beleza? Botei 5 aqui para ele ter mais uma intensidade no Viscosity, né? Multiplicar por 5 aqui, beleza? Aqui tá tudo certo, não mexi em mais nada. Então é basicamente isso, galera. E tem o Ground Plane, Gravity, como eu falei, e você tem a simulação acontecendo, beleza? Vou ativar de novo aqui o File Cache e a gente vê, olha só. Tá vendo? Então ó, vocês podem ver que, vamos esperar carregar aqui. Vocês podem ver que tá caindo, caindo. Quando chega aqui no 23, no 24 já começa a soltar, tá vendo? Porque ele para de emitir aqui em cima. E aí ele cai tudo, todo o líquido, né? E se espalha no chão aqui. Beleza. Esse Attribute Delete eu criei só para limpar, né? Poderia ser um clean, um node clean também, tanto faz. E aí eu deixei, olha só, eu botei para deletar todos os atributos primitivos, todos os detail attributes também. E os point attributes eu botei para deletar todos menos o ID, o p-scale e o viscosity, só porque são atributos que talvez eu quisesse trabalhar depois, acabei não fazendo nada com eles, beleza? E a partir daqui eu quero fazer junto com vocês aqui, para vocês entenderem. Beleza? Então vamos deletar essas coisas aqui. Eu vou deixar só a mesh que eu criei pra aproveitar ela mesmo, não precisar fazer de novo, beleza? Vamos lá. Aqui a gente tem, vamos tentar entender o que a gente tem nessa situação aqui. A gente tem uma simulação acontecendo que não tem uma UV aplicada a ela, beleza? A gente precisa então criar essa UV. Só que se eu chegar aqui e simplesmente criar uma UV, vamos fazer isso aqui, ó. Vou criar aqui um UV Texture, beleza? Não vou criar o UV Texture não, perdão. Vou criar o UV Project, beleza? E a gente vem aqui no Initialize e bota Initialize para ele criar o UV. A gente poderia aqui, se eu não me engano, criar o UV Quick Shade. A gente visualizar como ficou.
Primeiro, se o V teria que ser de pontos, né? Não funcionou, acho que o V Quick Shade não funciona aqui não. Vamos criar um Attribute from Map, beleza? Tranquilo. Attribute from Map, eu vou botar o V Grid aqui pra gente conseguir visualizar o V. E aqui no V Project vamos botar o Initialize, olha só. Então agora a gente já tem uma UV aqui na nossa simulação, beleza? Tá bonitinho, tranquilo. Só que qual é a questão aqui? Se eu voltar aqui pro frame 48, por exemplo, vocês podem ver que a UV, olha só, conforme eu vou indo pra frente com ela aqui, tá como se estivesse revelando, como se a UV já estivesse ali e conforme o líquido se espalha, ele vai revelando, sabe? É como se fosse uma UV flutuante, vamos dizer assim. Ela não está grudada na nossa simulação, entendeu? Olha só. Então se você tiver uma textura aqui, não vai funcionar, não vai ficar realista, beleza? Vai ser como se o líquido estivesse revelando uma imagem por trás, que não é o que a gente quer. A gente quer que seja realmente movimentado pelo líquido, né? Então como a gente faz isso? Primeiro, precisamos de um time shift. E nesse time shift a gente vai deletar, beleza? Aqui para não ser o frame atual, né? Porque a gente está com $F. Então, o frame que você tiver aqui vai ser o valor que está aqui. Vamos deletar. E aqui a gente vai jogar o frame que a gente quer que forme a imagem, né? Que a gente quer que a UV esteja certinha. Tipo, tá aqui, ó. Então eu vou jogar lá no frame 72, acho que pode ser. Esperar, carregar. Não, perdão, tá. Viajei aqui, tá parado no 51. Vamos lá no 72, pronto. Então eu quero que nesse momento aqui, o logo do Houdini esteja certinho. Então, perfeito, é só deixar aqui no 72. A gente gera o V, olha só, que tá o V gerada. Esse Attribute from Map aqui, ele só vai pegar uma textura que você fizer e vai transformar ela em um CD, beleza? Então no caso aqui a gente não vai usar esse CD da UV, isso aqui é só para visualização, beleza? É como se fosse a mesma coisa que o Quick Shade e o V faz, beleza? Então tranquilo, a gente tem aqui a nossa UV nessa situação. Só que, de novo, se a gente desativar aqui o Time Shift e a gente movimentar, o que acontece? Ela, como eu falei, vai ficar sendo revelada. Vai ficar flutuando aqui, né? A gente não quer isso. Então vamos ativar o Time Shift de novo. E agora a única coisa que a gente precisa é de um Attribute Copy, beleza? A gente bota aqui. Então a gente vai puxar um atributo daqui e copiar para essa geometria aqui. Vamos visualizar. E o atributo que a gente quer copiar não é o CD, né? Ele está copiando exatamente a UV. A gente quer copiar Texture e UV, beleza? Vamos deletar o CD. E agora a gente tem aqui a nossa animação com uma UV copiada daqui, beleza? Se a gente quiser ver como ficou, basta a gente puxar e botar outro Attribute from Map aqui. Olha só, a gente tem a UV. Só que vamos fazer uma comparação aqui rápida. Nesse Attribute from Map, se eu voltar ele aqui, por exemplo, para o 48, ele está parado, né? Estou viajando. Ele está parado, eu sempre esqueço isso. Vamos vir aqui mesmo nesse Attribute from Map. Vocês podem ver que agora, olha só. Vamos desativar o Time Shift para a gente dar uma olhada. Aqui no frame 48 a gente tem essa situação. Que o V já está certinho aqui no chão, ela está sendo revelada como eu disse. Se a gente voltar para esse aqui, depois que a gente copiou, olha só, ela estava aqui no 72 certinha. E antes do 72, ela foi sendo movida junto com a simulação, olha só. Então agora a gente tem uma UV que já está se distorcendo, ela já está acontecendo perfeitamente, né? Então a textura que você tiver, ela vai se mover junto com o líquido. E aí vai terminar no frame 72, revelando aqui uma imagem, entendeu? E agora a gente precisa jogar isso para nossa mesh. Basta a gente ativar aqui, olha, na nossa mesh eu tenho o VDB from Particles, beleza? Esse VDB from Particles com 0.01 voxel size, o radius scale em 0.9. A gente tem essa mesh aí, tá? Depois eu criei um VDB smooth com mean curvature flow. Depois o reshaping close, beleza? Para dar mais uma suavizada. Depois outro smooth e mean curvature flow. E aí convertir para polygons, beleza? E a gente tem essa mesh aí. É claro que se a gente voltar aqui, por exemplo, para o frame 36, dá para perceber que a mesh está horrível, né? Se você ver aqui em cima, né? Então eu poderia trabalhar mais, poderia vir até aqui e mudar para mean value, por exemplo. E tentar dar uma suavizada nisso aqui. Aumentar o número de substeps da nossa simulação também poderia ajudar. Mas como o objetivo do tutorial
é o V no líquido, eu não vou mexer muito na nossa mesh, tá bom? Vou deixar ela meio tosca assim como tá. Então a gente volta aqui pro frame 60 e a gente tem a nossa mesh já como polygon. Tudo que a gente precisa agora é criar um attribute transfer e aí vai transferir para essa geometria daqui das nossas partículas. E aí o que a gente vai transferir é exatamente o texture UV, beleza? E agora se eu criar aqui o attribute from map de novo, vamos lá. Como a gente fez lá. E botar aqui no UV Grid, a gente tem a nossa textura UV sendo já movida junto com a simulação, porque está sendo transferida daqui, beleza? Só que esse attribute from map ele não vai visualizar, né, como ele está jogando para o atributo de CD, não fica muito bom, tá vendo? Fica tudo com essas pontas. A gente poderia vir aqui, por exemplo, no attribute transfer e aumentar aqui o max sample count para 100, por exemplo. Olha só, agora já está bem melhor, tá vendo? Você consegue visualizar a nossa UV. Nesse caso aqui, como é uma geometria, vai funcionar o Quick Shade e o UV Quick Shade aqui, olha só. Tá vendo? A gente tem uma UV perfeita aqui. Aqui no frame 72 que ela vai estar show, olha só. Vamos esperar carregar a nossa mesh, porque eu não fiz o cache da mesh. E olha só, a gente tem a nossa UV funcionando. Se a gente voltar de novo, vamos lá pra gente visualizar. Aqui pro frame 36, a UV está sendo distorcida junto com a simulação, tá vendo? E é claro que aqui eu poderia botar, ao invés do UV Quick Shade, tá, o Attribute From Map. E aqui eu poderia escolher Houdini Logo. E olha só, a gente tem as cores, né, se espalhando, elas. Vamos até ver lá como elas começam, só por curiosidade mesmo. Olha só, começa essa esfera, e aí ela vai, vou botar aqui no frame 12 pra gente ver. Vai começar a escorrer, né, como um líquido mesmo. Vou passando pra gente ir vendo o resultado, olha só. E aí, frame 36. A gente já tem começando a escorrer ali, tocar no chão. No frame 53. Já vai estar quase formando, olha só. Tá se movendo aqui o líquido e quase formando o logo do Houdini, tá vendo? E aqui no frame 70 já vai estar bonitinho, praticamente formado, né? Olha só. E essa animação fica bem interessante. Tá, então é basicamente isso, galera, pra você. Vamos recapitular aqui de forma rápida, sem essa enrolação que eu tive aí no tutorial. Tem a simulação, deu time shift no frame que você quer que o V fique certa. O VProject visualizou o V, tá certinho? Faz o attribute copy para os pontos da sua simulação, cria a mesh, faz o attribute transfer e pronto, você tem a UV aqui na sua mesh. Pontos importantes, né? Tem sempre que lembrar que a UV tem que ser points, porque aqui você tem uma simulação, né, que são pontos, então vértices não vai funcionar, tá bom? E é basicamente isso. Outra coisa importante aqui que você pode ter é o Particle Fluid Surface, né? Ele demora um pouco mais aí para formar, a gente tem que esperar esse Computing Fluid Density aqui rolar. Então vamos esperar que ele dê uma demoradinha. Fazendo esse cooking aí. E tá fazendo transferência de atributos, é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês. E foi, prontinho. Esse Particle Fluid Surface, tem gente que prefere fazer a mesh nele, tá? Aqui no caso, acho que a mesh ficou até mais interessante do que a que eu fiz com o VDB aqui, porque eu fiz correndo, só para visualizar mesmo. Mas aqui nesse Particle Fluid Surface, eu botei aqui o Particle Separation exatamente o mesmo de lá, né? Importante fazer isso. O Voxel em 0.5. E aqui a gente tem, olha só, em Output, a gente tem essa opção aqui, Transfer Attributes, tá vendo? E eu selecionei o V. Então a mesma coisa que a gente fez aqui, criando toda a nossa mesh e depois fazendo o Attribute Transfer, a gente tem aqui nesse Transfer Attributes. Então se eu criar o UV Quick Shade, a gente vê que já está transferida aqui a nossa UV, beleza? E aqui, olha só, em Attribute Samples, está em 1000, é a mesma coisa
que aqui no nosso Attribute Transfer, o Max Sample Count, entendeu? Então eu posso botar ele em 1000 aqui. Vamos esperar carregar. Ó, ele está fazendo a transferência aqui. Beleza. E olha só, a gente tem... Aqui, olha só, tem uma diferençazinha, tá vendo? Na transferência de um pro outro. Mas os dois, o resultado fica interessante, tá? Os dois fica bem legal. Então é isso, galera. Criou... Vamos lá, mais uma vez para não esquecer mais. Criou a simulação. Lembrando que a simulação tem que ter o ID Attribute, importante, e desativar o Reseed, beleza? Criou a simulação. Criou o Timeshift, o vProject, Attribute from Map para você visualizar, ou ver o Attribute Copy para os seus pontos. Depois, criou o VDB aqui, fez a sua mesh, Attribute Transfer, dá o V, acabou. A partir daqui, você consegue fazer qualquer coisa, beleza? Inclusive jogar o logo do Houdini, por exemplo. É isso, gente. Em breve venho com um novo tutorial de UV aí. E é isso. Valeu, até a próxima. Lembre-se sempre de se inscrever no canal, ativar as notificações, isso é muito importante para o conteúdo chegar para vocês. E se tiverem sugestões de novos tutoriais aí, é só deixar nos comentários. Valeu, galera. Até a próxima.